E vem comigo aprender a fazer esse casaco com capuz para nossa boneca de pano. Ele faz parte do guarda-roupa boneca de pano e o kit de moldes dele está como moletom com capuz. Aqui eu tô com os meus recortes já feitos, então eu recortei no tricoline uma vez o molde das costas, então eu dobro o tecido ao meio e recorto em cima da linha. Uma vez o molde da frente, que eu fiz na dobra do tecido, mas abri o meu tecido na dobra. 2 vezes a manga do molde da manga. E 4 partes do nosso capuz. Então, aqui eu escolhi esse tecido para fazer o forro do meu capuz e um outro tecido para fazer a frente do capuz, sempre cortado direito com direito. Mas quem quiser pode estar usando o mesmo tecido para fazer as 2 partes. E também malha punho com 4 centímetros de largura para fazer acabamento da manga. E vamos costurar. Então, a gente vai começar pelo capuz. Eu vou pegar uma parte do capuz que tá junto aqui, direito com direito do meu tecido. E eu vou passar uma costura com meio centímetro na parte de trás do meu capuz. Então, eu fecho toda a curva da parte de trás com meio centímetro de margem de costura. E eu vou fazer a mesma coisa com a segunda parte, né? Que aqui eu escolhi outro tecido para fazer o forro. Eu tô usando tricoline, mas eu indico também estar usando moletom ou algum outro tecido mais grosso. Depois de costurar, a gente vai abrir bem onde a gente fez a costura, nas 2 partes, e a gente vai juntar a partir dessa costura, direito com direito do nosso capuz, e vai começar a alfinetar a partir da nossa costura. Então, eu vou juntar bem certinho a costura que a gente acabou de fazer, com os nossos tecidos virados direito com direito. Então, eu alfineto bem na costura e agora eu vou seguir alfinetando as laterais. Então, vou juntar bem certinho o tecido principal com o tecido do forro e vou alfinetar. Então, eu faço isso da costura da metade para um lado e depois da metade para o outro lado do nosso capuz. Alfineto bem certinho. E agora, a gente vai passar uma costura, fechando toda essa frente do nosso capuz. Também é uma costura de meio centímetro, sempre com retrocesso no começo e no final. E a gente vai passar uma costura reta, unindo o nosso tecido principal com o tecido do forro. Com essa parte costurada, agora é só tirar os alfinetes e a gente vai desvirar esse nosso capuz. Então, a partir da abertura aqui de baixo, é só desvirar e os tecidos já vão estar unidos, direito com o forro do nosso capuz. Ajeita bem certinho as costuras. Quem quiser pode estar passando com ferro também, mas é importante deixar bem certinha essa costura de união do nosso forro com o tecido principal. E a nossa touca nosso capuz tá costurado. Agora a gente vai para a parte do casaco. Vou pegar aqui as costas do casaco com as frentes e eu vou unir juntando o tecido direito com direito a partir do nosso ombro. Então, sempre costura de meio centímetro, fecho um ombro e depois o outro ombro para unir frente e costa. Depois de costurado, a gente vai vir com as mangas, vai posicionar a manga na cava do nosso junção de frente e costas e vai costurar essa manga
com margem de meio centímetro, fazendo a costura aos pouquinhos. Então, eu vou levantando o calcador, vou ajeitando a curva da minha manga com a curva da cava do tecido. Então, é sempre importante levantar o calcador de pedacinho em pedacinho para fazer essa curva da manga com a cava. Costurei uma manga, agora eu vou costurar a outra manga. Então, eu posiciono direito com direito e vou fazer a costura, sempre com retrocesso no começo e no final. Então, costuro um pedacinho, arrumo a curva da manga com a curva da cava. E eu vou fazendo assim até chegar no final da manga com a cava. A máquina sempre num ponto pequeno para facilitar essas curvas. Costurei até o final. Agora eu vou vir com a minha malha punho com 4 centímetros, vou dobrar ao meio e eu vou aplicar na barra da manga da camisa. Então, eu vou esticar um pouquinho essa malha punho e vou aplicar com uma margem de meio centímetro. Corto o excesso e passo um pesponto para segurar esse meu punho virado para baixo. Então, passo uma costurinha reta para segurar esse punho. E eu vou fazer agora a mesma coisa do outro lado, na outra manga. Aqui nesse casaco eu optei por fazer o punho da manga com a malha punho, mas quem quiser também pode só estar dobrando 2 vezes meio centímetro e fazendo uma barra simples nessa manga, não tem necessidade de colocar o punho. Então, a mesma coisa que a gente fez no outro lado, eu vou jogar para trás esse punho e vou passar um pesponto para garantir que ele vai ficar viradinho para baixo. Depois de colocar o punho, a gente vai fazer o acabamento na parte da frente da jaqueta. Então, eu vou dobrar na abertura da frente 2 vezes meio centímetro e vou passar uma costura reta. Como o tricoline desfia, eu dobro 2 vezes meio centímetro e passo a costura reta. Se você estiver fazendo com moletom ou malha, algum tecido que não desfie, pode estar dobrando 1 vez 1 centímetro para fazer esse acabamento da frente também. Sempre que for um tecido que desfia, dobra 2 vezes com meio centímetro. Agora que a gente costurou a frente, a gente vai aplicar o capuz nessa nossa gola da camisa. Então, a gente vem aqui, ó, com o direito do nosso tecido e a gente vai abrir para prender apenas o direito, que é o tecido principal, na nossa gola do casaco. Então, a partir da costura de junção do meu capuz, eu vou prender nessa parte da frente do casaco que a gente acabou de fazer a costura. E assim eu vou fazendo, ó, o nosso molde, ele tem essa curva da touca. Então, aonde termina essa curva é aonde vai ter que encontrar bem certinho a costura do nosso ombro. É importante fazer essa junção bem certinho para dar certo o molde. Então, se você respeitar sempre meio centímetro de margem de costura, vai casar bem certinho. Encontramos a primeira parte, agora eu vou vir aqui, eu vou juntar o restante da touca. Então, eu vou dobrar as 2 costuras, unir as 2 costuras do ombro e eu vou fazer um pique de marcação do meio das costas do nosso casaco. Então, ó, fiz um pique para encontrar o meio e agora a nossa costura do meio da touca vai ter que encontrar o meio da nossa marcação das costas. E de novo, aquela curva que tem no molde, ela vai precisar encontrar o ombro do nosso casaco. Só o tecido principal, a gente não tá prendendo o forro nessa hora, tá? E aqui no final vai dar bem certinho o encontro da divisão dos tecidos ali da nossa touca com a frente do nosso casaco. Então, eu vou juntar bem certinho na união dos tecidos e vou alfinetar. Essa parte tem que ser feita com bastante cuidado para garantir que vai casar tudo bem certinho e o nosso acabamento fica perfeito.
Agora, a gente vai passar uma costura em toda essa parte que a gente alfinetou. Então, somente no tecido principal do nosso capuz. Eu não tô costurando o tecido do forro. E eu vou passar uma costura com margem de meio centímetro, cuidando para juntar bem certinho o tecido do capuz com o tecido da gola do meu casaco. Então, o nosso capuz ele vai ser costurado em toda a parte da gola do casaco. Sempre importante juntar bem certinho o começo e o fim da costura. E aqui a gente vai estar com o nosso capuz costurado na gola do casaco. Já posso tirar meus alfinetes. E agora, vocês vão ver aqui, ó, que tá costurado com meio centímetro toda a gola. Então, a parte, ó, de direito com direito do tecido vai estar unida. E agora, a gente vai fazer o acabamento de dentro. Então, como eu costurei com meio centímetro, agora eu vou vir e eu vou dobrar meio centímetro do tecido do forro da touca, do capuz. E eu vou dobrar meio centímetro e eu vou posicionar em cima da linha da costura que a gente acabou de fazer para unir o capuz com o casaco. Então, a gente dobra essa abinha para cima e passa uma costura bem em cima da linha. Então, vai ser bem na bordinha mesmo desse nosso tecido do forro do capuz. A gente vai posicionando bem em cima da linha que a gente tem do capuz, que a gente acabou de colocar, e vai dobrando meio centímetro, posicionando em cima do nosso capuz ali e costurando. Quem quiser também, quem tiver dificuldade, que essa parte é um pouco mais complicadinha de fazer, pode estar alinhavando primeiro com meio centímetro essa dobra do forro da nossa touca. Mas pode costurar também devagarzinho, aos pouquinhos, que também dá certo. Então, vai dobrando meio centímetro do forro da nossa touca, ajustando bem certinho, posiciona em cima da linha que a gente usa como guia, a linha da costura, da primeira costura que a gente fez. E vai costurando até chegar no final. Essa é a parte mais complicadinha que tem desse moletom, mas é importante fazer desse jeito para que o acabamento fique perfeito. Então, a gente vai dobrando meio centímetro, sempre com bastante cuidado, bastante atenção. Eu deixei o vídeo na velocidade normal para vocês verem que é feito com bastante cuidado mesmo. E passa a costura até o final. Com essa costura feita desse jeito, a gente consegue ter o acabamento perfeito, tanto no direito quanto no avesso da nossa jaquetinha, ó. Então, a margem fica bem estreitinha do forro e a costura no avesso também fica bem certinha, fica bem bonito o acabamento. Agora é só a gente dobrar, juntar as mangas para fechar. Então, eu dobro a minha manga ao meio, a partir do punho. E eu vou fechar essa manga até o encontro das costuras e já aproveito e fecho também a lateral do meu casaco. Costura até o final. Vou cortar o excesso do punho das mangas e eu vou fazer a mesma coisa na minha outra manga. Então, eu vou dobrar o meio, juntar os punhos e passar uma costura fechando essa minha manga e também depois já sigo fechando a lateral do meu casaco. Corto o excesso do punho e aqui a gente já pode desvirar as mangas. Então, é só desvirar as duas mangas. Nosso casaco já tá praticamente pronto. Agora, a gente vai dobrar para fazer a barra. Então, eu dobro 2 vezes meio centímetro
para fazer a costura da barra do nosso casaco. Dobro meio centímetro, depois mais meio centímetro e passo uma costura reta. Aqui nesse caso também, quem estiver fazendo com um tecido que não desfia, pode estar dobrando apenas uma vez 1 centímetro e passando uma costura reta. Quando o tecido desfia, a gente dobra 2 vezes com meio centímetro e passa a costura reta. Corto o fiozinho ali de acabamento, para não deixar fio aparente. E o nosso casaco tá prontinho, o casaco com capuz. Aqui também agora eu vou, como sugestão, passar um pesponto no capuz, com margem de meio centímetro, mas essa parte é opcional. Aqui, como eu tô usando um tecido diferente no forro, eu vou passar essa costura de pesponto, só para garantir que vai ficar bem certinho no lugar o forro e o direito. Mas é opcional, quem não quiser não precisa fazer esse pesponto. Eu acho que dá um acabamento legal para a peça e também garante que ela fique no lugar. Ó, fica uma bordinha ainda de acabamento. E a nossa jaquetinha com capuz tá prontinha. Quem quiser também aqui na frente pode estar colocando o velcro para fazer ela fechadinha na parte da frente ou botãozinho. Aí é a gosto de cada um. Eu vou deixar ela assim abertinha para colocar como sobreposição mesmo. E assim fica prontinha a nossa jaquetinha com capuz para nossa boneca algodão. Fiz com tricoline, mas vocês podem estar fazendo com outros materiais, como moletom, por exemplo. E fica super charmosinho o nosso casaco com o capuz.